Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de setembro de 2023, e nesse horário a gente estuda esse livro, ó, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Nós estamos estudando a Lei de Sociedade, Paulo de Tarso e o cooperativismo cristão, está na página 123. Eu pedi também o apoio, Livro dos Espíritos, questão 766, e o Consolador, questão 350. E eu falei que quem tiver o Consolador do PDF, que eu botei no Grupo Evangelho, tá no PDF, abre a página 113, que aí no PDF do Consolador, página 113, está a questão 350. Bem, antes da gente iniciar aqui a nossa reunião, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos mais um dia, Senhor, para estudarmos essa doutrina abençoada, o Evangelho de Jesus, que tanto tem nos ajudado na nossa caminhada. Que a Tua paz, o Teu amor, possa estar sempre junto a nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui lendo desde o início, tá? Desde o início, porque semana passada nós só ficamos num parágrafo, né? Então dá para a gente ler. Ele inicia dizendo assim: não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita por fileiras, quer dizer, em equipes, que nós só caminhamos para o Cristo se formos juntos, sozinhos, isolados, se torna muito difícil. Depois ele diz: todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram é aqueles que querem caminhar sozinho, têm de chegar bem por conta própria. E aí ele diz assim: trabalhar com Jesus é trabalhar em equipe, é o que está nessa mensagem do alto. Então, trabalhar para Jesus é trabalhar em equipe. Então, a gente já está sabendo disso, estudando muito isso semana passada, né? Mostrando como Jesus buscou recolher companheiros, amealhar, reunir companheiros para trabalhar junto com ele. Paulo de Tarso compreendeu bem essa lição, utilizou os poderes do espírito, a sua mediunidade, né, para dilatar sua relação com o mundo espiritual, pela mediunidade, mas também os utilizou, os poderes do espírito, para depurar os sentimentos, desenvolvendo a espiritualidade nas relações, para viver e conviver em paz, símbolo dos ceareiros cristãos. Aqui a gente vai começar a aula de hoje, né? E ele vai dizer assim: foi mais além, ele foi mais além, percebendo a necessidade de implantar um sistema para a sustentabilidade da Igreja de Jerusalém, promoveu, em parceria com Simão Pedro e demais companheiros, uma verdadeira cooperativa de trabalhos, baseada na cooperação mútua, na vida de relação para os assistidos da Casa do Caminho. Então, olha só, percebendo a necessidade de implantar um sistema para a sustentabilidade da Igreja de Jerusalém, Paulo de Tarso, né, promoveu em parceria com Pedro e os outros companheiros, é claro, uma verdadeira cooperativa de trabalho, baseada na cooperação mútua, na vida de relação para os assistidos da casa. E aí eu trouxe o livro Paulo Estevão, porque aqui tem um trecho que é do Paulo Estevão. E eu trouxe esse trecho do Paulo Estevão para a gente poder ver como é que isso se formou, essa cooperativa do trabalho. Quem quiser anotar aí no espaço ao lado dessa parte grifada, escreve aí, ó, capítulo, Primeiros Labores Apostólicos. E nós vamos ler esse trecho aí.
está um pouquinho mais ampliado. Aqui está um pouquinho mais ampliado. Então, diz assim, esse capítulo é primeiros labores apostólicos. Diz assim, Emmanuel, não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Então, a tábua de salvação da Igreja de Jerusalém, né? Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderíamos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Desde Abraão, vamos dizer assim, até hoje, dia 16/9/2023, sempre houve, hoje ainda há, e durante muito tempo ainda haverá corpos enfermos e cansados na terra. Homens doentes e cansados. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, Emmanuel está querendo dizer o seguinte, é importantíssimo atender à necessidade material do homem. Dá o prato de comida, dá a roupa, dá o calçado, né? Ajudar no teto para a pessoa morar. Tudo isso é importantíssimo, importantíssimo. Tá? Mas a iluminação do espírito, a educação do espírito deve estar em primeiro lugar. Então, quando ele fala aqui que Paulo se aliou a Pedro e os demais companheiros para formar uma verdadeira cooperativa de trabalho na terra, né? Lá em Jerusalém, baseada na cooperação mútua, na vida de relação para assistir da Casa do Caminho. Então, na Casa do Caminho, Pedro, Paulo, João, Filipe e os demais companheiros, assim como Estevão, quando estava vivo, eles deram roupa, comida, cuidaram dos doentes, deram remédio, deram toda a assistência material que eles podiam, Mas Emmanuel fala, Paulo chamou a atenção quando ele chegou na Casa do Caminho. Ele viu todo mundo trabalhando para ajudar os enfermos, dando comida, roupa, dando banho, e ele ficou olhando assim, mas quem é que está falando do Evangelho de Jesus aqui na casa para os doentes? Ele não via ninguém. Aí ele chama a atenção de Pedro, Pedro, vem aqui. E quem é que está falando com os doentes, com os assistidos à casa sobre Jesus? E aí Pedro falou, Paulo, no momento está todo mundo ocupado, prestando assistência material. Aí Paulo disse, não é possível, não pode. Você, Pedro, não pode fazer isso. Você é o mais velho do grupo. Você é aquele que esteve mais junto do Cristo durante o tempo que ele esteve encarnado. Foi a você que o Senhor, entre aspas, confiou, vamos dizer assim, a liderança do grupo. Era aquele que você mais confiava. Você conheceu o homem, você ouviu a palavra dele mais próximo. Então, você não pode fazer esse trabalho do banho, da comida, não. A sua tarefa é ficar aqui na sala principal, os doentes vão estar pelo chão mesmo, não tem problema, e você vai dar o ensinamento cristão. Essa é a tua tarefa. Os outros vão ajudar, mas você tem que dar o alimento espiritual, porque esse é o mais importante, a iluminação do espírito. Porque se o sujeito desencarnar, a roupa vai ficar, o calçado vai ficar, a casa vai ficar e a cesta básica vai ficar. Mas
a iluminação, o ensinamento espiritual, esse ele vai levar para a próxima encarnação, ele vai levar com ele. O resto, se for de material, do palácio ao iate, ao sapato, fica tudo. Mas o conteúdo do evangelho, esse o Espírito leva. Por isso, esse trabalho da iluminação do Espírito tem que estar em primeiro lugar. E se a casa não puder dar o alimento material, é só falar, como o Chico falou, meus irmãos, me desculpem, mas hoje não podemos dar nem uma bisnaga, um pedacinho de pão. Mas o alimento espiritual, esse não vai faltar. Então é por isso que ele está dizendo aqui. Na tarefa cristã, semelhante esforço, que é o de dar o bem material, não poderá ser esquecido. Se puder dar, dê. A casa forneça. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Por quê? Porque se o homem carregasse o Cristo, quando ele diz o Cristo no íntimo, é carregar dentro dele os ensinos de Jesus e colocar em prática. Se o homem colocasse em prática aquilo que aprendeu dos ensinos de Jesus, não haveria orgulho, vaidade, principalmente o egoísmo. Então, não haveria nenhum homem caído na rua, morrendo de fome, doente, sem um teto. Não haveria. Não estou dizendo que todos seriam ricos, não. Poderiam haver muitos pobres, mas todos teriam o que comer, o que vestir. Porque não haveria o egoísmo. Então, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Completamente modificado. Aí continua, Emmanuel, a compreensão do evangelho e da exemplificação. Percebeu? Compreender o evangelho e colocá-lo em prática. Isso é exemplificar o evangelho. Então, a compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado, e é esse trechinho que está aqui no nosso livro, Paulo de Tarso Reis de Moraes, o necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria da enfermidade mais longa o escoador das imperfeições. O doente saberia que, se eu estou doente, é porque eu estou expurgando no meu corpo as doenças do espírito. O corpo está doente, está cansado, mas o espírito está ficando cada vez mais saudável. Ninguém seria mendigo, pois todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. Então não haveria o egoísmo, as pessoas estariam sempre oferecendo o que ela tem e pode para o outro. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas. A gente entenderia que as dores que batem, às vezes, à nossa porta são corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Por isso que eu trouxe esse trecho maior, porque ele colocou aqui só um parágrafo, um pedacinho, né? Mas eu achei que aumentando um pouco o texto, daria para a gente compreender melhor. Tá? Então, nós não podemos esquecer. Os grandes serviços à Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados deixou para a gente um exemplo. Quando você lê Paulo e Estevão, quando você lê o Ato dos Apóstolos, que é no Ato dos Apóstolos que está melhor exemplificado o trabalho da Igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho. Você pega a Bíblia, depois de João, vem o livro Ato dos Apóstolos. Né? Quando você lê o Ato dos Apóstolos, grande parte do Ato dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Eles vão narrando o dia a dia da Casa do Caminho. Eles vão narrando o dia a dia da Casa do Caminho, contando como é que era. Ali você tem, vamos dizer assim, a primeira instituição de amparo ao próximo. Porque até então,
entre os judeus tinha aquela coisa, eles se ajudavam, mas eles se ajudavam entre eles, entendeu? É judeu? Eu te ajudo, porque eu sou judeu também. Mas se você fosse judeu de outra região, se você fosse gentio, não adiantava bater na porta de um judeu. Já imaginou um gentio, pagão, batendo na porta de um judeu para pedir um pedaço de pão? Não ia receber. Não ia receber. Agora, na Casa do Caminho, Pedro não perguntava assim: me dá carteirinha para ver se você é cristão ou judeu. Não. Aquele que chegasse, recebia ajuda. Aquele que chegasse, recebia ajuda. Então, nós temos na Casa do Caminho o primeiro exemplo de verdadeira caridade. Não é essa de eu te ajudo porque tu é da minha religião, porque você é da minha família. A gente sabe que os judeus eram assim. Não vou nem falar nos dias atuais, porque eu não conheço muito. Mas me parece que. Não sei. Eu não conheço hoje. Amanhã é o aniversário, amanhã é o Ano Novo Judeu, né? Hoje é o dia do que eles fazem jejum e amanhã eles comemoram. É isso aí. Eu acho que, atualmente, eles fazem essa ajuda a todos ou é ainda o círculo fechado, só entre eles? Liga Ainda é, tipo, fechadinho. melhorou bastante, Sim, mas já reconhece o primo, coisa mais próximo. O mais próximo, mas o outro não, entendeu? Ainda existe um pouquinho. Estão bem aberto agora, assim, do é. que era, né? Mas Há ainda 30 é anos dentro atrás. do próprio É, grupo judaico, o núcleo, exatamente. Me entendeu? ajuda que eu te ajudo. Me É, ajuda que eu te ajudo. é. Da época, Jesus não. Jesus, entendeu? Hoje. Então, os cristãos, Ah, os discípulos de Jesus, vão aprender isso. Quem precisar e bater a nossa porta, a gente atende. Então, é o primeiro ensinamento sobre esse tipo de situação. Não é? Mas Jesus manda deixar claro que o alimento, que o trabalho assistencial da Igreja do Caminho foi muito importante. Mas o mais importante é o alimento espiritual. Então, é isso que ele diz, né? O alimento espiritual, porque é o que você vai realmente levar com você. É como está lá, né? É aquilo que ninguém rouba, que a traça não corrói, que o furacão não leva, né? Que a enchente não carrega, que o fogo não destrói e que o ladrão não rouba. Então, tem ciclone. O ciclone não leva o conhecimento evangélico. A enchente não carrega, o terremoto não derruba, e o ladrão não pega, nem a traça corrói. O resto, vai embora com a água. Vai embora com a água. Hoje eu estava vendo um programa na Globo, algumas pessoas que tinham, né? Um senhor tinha 20 bois lá no Rio Grande do Sul. Né? Ele trabalhava com leite, né? Ele disse: a enchente levou todo o meu gado. Os 20 bois foram embora, a enchente carregou. O outro tinha negócio de galinhas, levou todas as galinhas. O outro tinha um sino, sabe o que é sino, né? Para botar as sementes, um sino imenso. O sino foi rolando, foi parar não sei aonde, toda amassada, ele perdeu tudo. O outro tinha aqueles grandes tratores, aquelas grandes máquinas colheitadeiras, né? A água levou tudo, mostrou uma dessas máquinas caríssimas jogada na terra, não sei de quem, com as rodas para cima. Levou casa, levou plantação, levou tudo. Tudo, levou tudo. Como terremoto, mas o conhecimento, a iluminação, essa ninguém leva. Por isso ela é mais importante.
Por isso ela é mais importante, né? Depois que você conquista, é seu. É seu, e ninguém tira. Continuando aqui. Para compreendermos melhor as ações implantadas por Paulo de Tarso, faz-se necessário refletir sobre a lei de sociedade, como consta em O Livro dos Espíritos, na questão 768. Vamos pegar o Livro dos Espíritos? Nós abrimos na 766, né? A 768 é do lado. Pega aí a 7, depois deixa aberto, tá? Depois deixa aberto, não fecha não. Está aqui a 768. Lê para a gente aí, Alberto. Lei da Sociedade, capítulo 7, necessidade da vida social. Lê a 768. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhes contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, se definha. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulado. É o que estamos fazendo. Deixa o livro aí na questão 766 aberto. Que ele falou, né? O que nós estamos fazendo, Alberto disse bem. Se estivéssemos sozinhos estudando, não seria a mesma coisa. Claro que não, porque aí a gente só tem uma visão, né? Verdade. Só tem uma visão. Então, é isso que ele falou aqui. Para compreendermos melhor as ações implantadas por Paulo de Tarso, faz-se necessário refletir sobre a lei de sociedade, que é isso que o Alberto leu, uma questão sobre a lei de sociedade. O homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens, no isolamento ele se embrutece e estiola, definha. Lê para a gente aí, Márcia Carolina, a questão 767. E depois deixa aberto aí. Sete meia sete. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Perfeito, deixa aberto aí. Então é isso aí, né? O ser humano foi criado para viver em sociedade, por não possuir, como nós vimos, todas as faculdades completas. Ele tem que viver em sociedade porque ele não tem todo o conhecimento. Necessitam uns dos outros para sobreviver e evoluir. O grande desafio é manter as relações saudáveis e harmônicas. Então, o homem, ele tem que viver em sociedade, porque ele não sabe tudo e nós precisamos um dos outros, né? Um ajuda o outro. Eu não sei uma coisa, ele não sabe, me ensina, ele não sabe uma coisa, eu sei, ensino. A grande questão é aprender a viver bem, harmonicamente, e ter uma relação saudável na sociedade. Esse é o nosso problema. A gente já sabe que é um animal social, a gente já sabe que nós precisamos dos outros. O negócio é conseguir conviver em harmonia. Essa é a grande dificuldade nossa. Aí eu trouxe Difícil, né? esse é
Todo mundo sabe que não pode viver sozinho, que nós somos um dos outros. O negócio é aprender a viver em paz uns com os outros, aprender a respeitar uns aos outros. Esse é o grande problema nosso. E aí eu trouxe um texto aqui da Joana de Ângeles, onde ela vai falar sobre isso, é um texto bastante interessante. Deixa eu botar aqui. Ah, tá, esse aqui. Intercâmbio social. Acredito que todos vocês estão vendo, né? A Joana de Ângeles diz assim, é o livro Leis Morais da Vida. Aí ela diz assim, o homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu isolamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Então, é aquela coisa, né? Ah, não, eu vou viver aqui na minha igreja sozinho, vou abrir uma igreja lá no alto da montanha e eu vou ficar lá sozinho. Então, ela diz aqui, o isolamento, com a desculpa de que tem que servir a Deus, constitui uma violência à lei natural. Porque, pela lei natural, o homem tem que viver em sociedade. E se eu me isolo, eu estou indo contra a lei natural, que é a lei divina. Na realidade, é uma fuga sem desculpa às responsabilidades do dia a dia. Graças à dinâmica, isso é o que está na questão 767 do Livro dos Espíritos, que nós acabamos de ler. Graças à dinâmica da atualidade, diminuem as antigas incursões ao isolacionismo, né? Hoje em dia, são muito poucas as pessoas que procuram viver isoladas. Lá no passado, até o início do século XX, a gente encontrava mosteiros, né? Onde eram aquelas freiras isoladas, daqueles padres. Era até comum. Nos primeiros anos do século XX, você ainda encontra esse tipo de coisa. Mas, na atualidade, já é mais difícil a pessoa viver isolada, né? Seja das regiões desérticas onde o homem fugia a buscar meditação, seja no silêncio das clausuras, as freiras, os padres ficavam em clausuras, em monastérios, onde pensava perder-se em contemplação. O cristianismo possui extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos seus membros sejam solidários entre si. Negar o mundo do conceito evangélico não significa abandoná-lo, antes criar condições novas a fim de modificar as estruturas negativas e egoísticas, engendrando recursos que o transformem em reduto de esperança, de paz, perfeito símile, quer dizer, uma coisa bem parecida, né, com o reino dos céus, a que se reportava Jesus. Então, quando você faz assim, você fala, eu nego o mundo, não quer dizer que você tenha que fugir para os Alpes, armar uma cabaninha e ficar escondido lá, ou fazer uma cabaninha no meio da selva amazônica e ficar escondido lá, isolado do mundo. Não! Negar o mundo no conceito evangélico não quer dizer abandonar o convívio social, mas buscar melhorar as condições em que o mundo se encontra, trazer coisas novas, né? Procurar mudar essas estruturas negativas e egoístas, é trabalhar no mundo para torná-lo um mundo melhor. Olha como essa explicação, essa visão é diferente da visão antiga. Porque o sujeito diz, eu vou negar o mundo. Não quero esse mundo do jeito que ele está. Não, nós não devemos querê-lo do jeito que ele está. Nós devemos buscar modificá-lo. Mas como eu vou fazer isso? Estando aqui, divulgando essas ideias,
colocando uma mensagem edificante aqui, outra mensagem edificante lá, entendeu? Espalhando a boa nova, são as notícias de Deus, para que possamos ter esse mundo quase como uma cópia do reino dos céus, a que se reportava Jesus. Olha como muda a nossa interpretação. Negar o mundo. Olha que visão diferente, né? A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, porque nós falamos antes. Nós já sabemos que precisamos viver em sociedade. O difícil para a gente é viver bem. É viver bem. Então, a verdadeira vivência cristã se caracteriza pelo esse bom convívio social, do respeito, da fraternidade, da solidariedade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo, quer dizer, aliviando, diminuindo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal, sem ficar vigiando a vida do outro e apontando o dedo, ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de modo próprio. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os cômpares com quem cada um se afina. Isolar-se, fugir do mundo, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja heróis e constrói os santos, da abnegação e da caridade. Criaturas bem intencionadas sonham com comunidades espiritualizadas, perfeitas, onde se possa viver em regime da mais pura santificação. Assim tocadas, programam colmeias, organizam comitês para tal fim, e os mais ambiciosos laboram por cidades onde o mal não exista, e todos se amem. Em verdade, tal ambição, nobre por enquanto, impraticável, né? Em verdade, tal ambição, nobre por enquanto, impraticável, se não totalmente irrealizável, representa uma reminiscência ancestral das antigas comunidades religiosas, onde o atavismo criou necessidade de elevação num mundo especial, longe das realidades objetivas entre os homens em evolução. Vivemos um planeta de provas e expiações. Só os espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Como eu vou conseguir construir uma colmeia, uma comunidade, um bairro, um condomínio onde só existam pessoas perfeitas, aonde o mal não consiga penetrar? É o que ele disse, é impraticável, é irrealizável. O que pode suceder com esse troço aí? O sujeito quer construir isso, né? Um mundo perfeito na Terra. Aí o que acontece? Quando alguém surge nessa comunidade, ou da própria comunidade, comete um ato que eles consideram digno, o que se fazia naquela época? Ou expulsava o cara, ou eliminava o mal. Literalmente falando, eliminava o mal para não contaminar os outros. Quem dirá isso não possa acontecer hoje? De repente, você tem uma comunidade desse nível, e aí alguém resolve fazer uma besteira. Eu gosto muito de ver filmes assim, que trazem essas coisas. Eu vi uma situação dessa. Era um condomínio, o sujeito construiu um condomínio. Então, quando alguém queria comprar um imóvel, tinham várias casas, lindas as casas, um imóvel no condomínio, ele fazia uma pesquisa profunda sobre a vida daquela família. Quando ele via que a família era perfeita, ele vendia a casa. Um dia, uma família que ali residia, o cidadão resolveu
plantar uma árvore no jardim, que era tudo, sabe, já pronto. O jardim já tinha as flores que deveriam ter, as árvores. Resolveu plantar a árvore. Aí o dono lá do condomínio já ficou meio incomodado. Mas, para não dizer que ele era radical, deixou a árvore crescer. Só que essa árvore, quando chegava o outono, as folhas caíam e sujava a calçada. O dono limpava, mas sujava a calçada. Aí ele foi e pediu para o homem cortar a árvore. A árvore era linda, flores lindas. O cara disse que não ia cortar. E ele continuou. Aí começou a mandar multa, multa, multa. E o cara disse que não ia cortar. Um dia ele foi até lá, eles discutiram, cara, eu não vou cortar, a árvore é minha, a casa é minha, eu tenho escritura, eu comprei. Se você não consegue viver com isso, o problema é seu. 2, 3 dias depois, o homem saiu para trabalhar e desapareceu. Desapareceu. Né? Ninguém sabia, aí a família ficou muito arrasada, não sei o que lá, a mulher e os filhos acabaram vendendo a casa, veio outra família morar naquela casa. Essa família tinha um cachorro. O cachorro latia como todo cachorro. Ninguém no condomínio tinha cachorro. Era proibido ter cachorro. Esse trouxe o cachorrinho, falou que o cachorro não dava trabalho nenhum. O cara aceitou o cachorro. E o cachorro latia. Normal como todo cachorro. E aí ele foi falar com o dono da casa, que ele precisava mandar o cachorro parar de latir. E ele falou, mas como eu vou mandar o cachorro parar de latir? Não tem como. Passado uns dias, o cachorro desapareceu. Sumiu por uns 2, 3 dias. De repente, o cachorro apareceu um dia no quintal. Aí o dono, ai, que bom, ele voltou. Mas aí ele percebeu que o cachorro não latia. Quando ele foi examinar, o cachorro tinha desaparecido. Alguém pegou o cachorro, levou para o veterinário, fez uma cirurgia na garganta do cachorro para impedir que o cachorro latisse. Depois, mais tarde, vão encontrar, num terreno próximo, o corpo do antigo dono da casa, que não queria cortar a árvore. Ele deu um jeito de eliminar o cara, e descobriram que ele fez um negócio lá com o cachorro. Aí deu aquela polícia, que lá o filme terminou ali. Entendeu? Porque a comunidade tinha que ser perfeita. Perfeita. Então ele disse aqui, tal ambição nobre, por enquanto, impraticável, se não totalmente irrealizável, representa uma reminiscência ancestral das antigas comunidades religiosas, onde o atavismo criou necessidade de elevação. Num mundo especial, como esse condomínio, era um mundo especial, longe das realidades objetivas entre os homens em evolução. Jesus, porém, deu-nos o exemplo. Desceu das regiões felizes ao vale das aflições, a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados. Entre os 12 não tinha nenhum doutor da lei, nem um fariseu, tá? Nem um príncipe. Antes convidou os infelizes, os cheios de defeitos, cheios de vícios, os rebeldes e rejeitados, suportando suas mazelas e a si mesmos amando. No colégio íntimo, entre os 12, né, esteve abraços com as sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas, suas disputas. Não se afastou deles, não fugiu lá para o alto da montanha. Embora suas imperfeições, não se rebelou contra eles. Ajudou-os incansavelmente, até os momentos extremos. Quando, sofrendo do Getsemane, surpreendeu-os mais de uma vez a dormir. E retornou ao convívio deles, quando atemorizados a sustentá-los e animá-los, a fim de que não deperecessem na fé, nem na dedicação em que se fizeram mais tarde dignos do seu mestre, em face dos testemunhos libertadores a que se encontraram. Aí diz aí, Joana, atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos, são os mais rebeldes do que tu mesmo. Sê-lhes a lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha. Nada esperes dos outros. Se tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, se te censuram-te ou exigem-te o que te não dão, ama-os mais,
sofre-os mais, porquanto são mais carecentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e imperfeitos, né, e fazê-los companheiros, terá logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Então, minha gente, olha, esse texto da Joana é lindo. É lindo, 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 lindo. É um dos textos mais bonitos que eu já vi a respeito de convivência social, a respeito de intercâmbio. A Joana dá um banho, né? Ela mostra aqui a importância de conviver com as pessoas como elas são, aprendendo a respeitá-las. Porque é a nossa dificuldade, como nós falamos antes, né? É a nossa dificuldade. É saber respeitar, saber onde termina o meu direito, onde começa o direito do outro, né? Isso é a nossa dificuldade. Então, a gente tem que trabalhar para aprender a viver bem em sociedade. Vamos voltar aqui ao nosso livro. Os conflitos e injustiças sociais predominam na maioria dos povos devido ao orgulho e ao egoísmo de seus habitantes. Realmente, né? A nossa grande dificuldade é essa. É porque nós somos orgulhosos e vaidosos. A proposta é melhorar a relação do homem consigo mesmo e com o próximo, nos aspectos materiais e espirituais. Desenvolver a espiritualidade nas relações para viver e conviver em paz. Essa é o grande aprendizado que nós todos precisamos fazer. Afirmamos uma vez mais que todos fomos criados para viver em sociedade. Entretanto, isso não quer dizer que devemos estar cercados por pessoas todo o tempo. Não quer dizer que, de vez em quando, a gente não queira ficar sozinho. Né? Então, viver em sociedade não quer dizer que você tem que estar o tempo todo de casa cheia, o tempo todo no meio de todo mundo. De vez em quando, a gente gosta de ficar sozinho um pouco, né? Hoje eu quero ficar sozinho. Hoje eu estou precisando ficar uns dias eu comigo mesmo. É isso que ela está dizendo. Assim como o repouso integra a lei de trabalho, o recolhimento íntimo compõe a lei de sociedade. Frequentemente, nos afastamos do mundo, a fim de orar, meditar, planejar e reavaliar a trajetória e aspirações para o futuro. Uma prática saudável para que possamos olhar para dentro de nós de uma forma mais cristalina. Então, de vez em quando, é saudável ficar sozinho também. Né? Essa semana eu quero ficar sozinha. Eu não quero ir na casa de ninguém, não quero receber ninguém. Quero ficar em casa meditando, organizando as minhas coisas. Mas isso também é saudável. De vez em quando, às vezes, né, quando minha mãe tinha um sítio lá em Guapi, às vezes eu dizia assim para as crianças, vamos para o sítio. Não vai ninguém, ficava eu, Pedrinho e Carolina lá. A gente ia para lá, ficava 3, 4 dias, 5 dias lá, só nós 3 sozinhos. Sem os parentes, sem ninguém. É ótimo, né? De vez em quando, para você dar aquela relaxada, para você, né, equilibrar as coisas. Então, viver em sociedade não quer dizer que você tenha que não possa, de vez em quando, dar escapada, né? Dar uma fugidinha para ficar uns dias sozinho. Aí ele diz aqui, a solidão
lhe sugeria belos pensamentos. Essa frase, quem quiser anotar aí, bota aí, ó, capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Nessa frase, a solidão lhe sugeria belos pensamentos. Primeiros Labores Apostólicos. De vez em quando, Paulo gostava de ficar sozinho. Por quê? Porque ele sozinho, ele ia organizando o pensamento dele. Ele ia organizando um pouco a vida dele, né? Fazendo os planejamentos dele. E aí também teve a oportunidade de entrar em contato com a espiritualidade, né? Poder ouvir aí as mensagens que vinham dos orientadores espirituais, de Estevão, de Abigail. Então, ele gostava também, de vez em quando, ficar solitário, sozinho. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de iniciar a proclamação do reino de Deus. Em diversas passagens, se apartou, se separou da multidão, até mesmo dos apóstolos, para subir ao monte e orar. Quando ele diz aqui, Jesus ficou 40 dias no deserto, na realidade, gente, isso não quer dizer uma coisa literal, não quer dizer que realmente que Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias. Quer dizer o seguinte, que antes de Jesus sair para iniciar o trabalho evangélico dele, ele passou algum tempo sozinho. De repente, ele sozinho foi até na casa dele, porque morava ele e a mãe. Ele ali pensando, organizando os pensamentos dele, para que depois ele pudesse o quê? Mais fortalecido, em contato com os espíritos amigos, em contato com Deus, poder empreender o trabalho dele, que era um trabalho de uma missão muito grande, né? O pessoal ainda está por aí, que eu não estou vendo quase só, estou vendo Eloá, Denise, Dulcinea, o Alberto, eu sei que saiu. Eu estou aqui. Tá aí. Então, ele... Eu estou aqui também. Tá. Então, deixa eu ligar as câmeras dele. Então, quando ele diz aqui, ó, Jesus ficou 40 dias no deserto, não quer dizer que ele foi para o deserto, pegou as coisas dele, não. Esse 40 dias representa um tempo que ele tirou para se organizar, para pensar, para refletir, antes dele começar a pregação. Em diversas passagens, a gente vai encontrar, ao longo do tempo, ele se afastando da multidão para ficar sozinho. Paulo de Tarso, vamos lá, vamos lendo juntos. Após sua conversão às portas de Damasco, retirou-se para o deserto por 3 anos, para meditar e se apropriar da nova situação. A solidão também é uma bênção para nos aproximarmos de Deus. Todavia, não devemos utilizá-la como pretexto para nos afastarmos do mundo e do convívio em sociedade. O isolamento voluntário poderá caracterizar algum transtorno de ordem psicológica, como nos diz o psiquiatra Sérgio. Então, essas pessoas que, às vezes, têm essa necessidade de viver totalmente isolado do mundo, isso pode indicar que a pessoa tem algum transtorno psicológico, algum problema mental. Aí o doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele vai trazer aqui esse texto aqui. Márcia, você tem um livro? Das Leis Morais? Não, esse livro qual é? Tem não, Rose. Denise, lembra a gente esse trecho aí do doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes? É do livro Leis Morais e Saúde Mental. Quem quiser anotar aí, ó, Leis Morais e Saúde Mental. Doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes. Viver não é o suficiente. Conviver, sim. Quem não se relaciona não vive plenamente. Boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos. Assim também acontece nas doenças mentais mais invalidantes,
pois tal capacidade também está prejudicada. Um dos fatores pelos quais podemos verificar a qualidade de vida mental de uma pessoa é a riqueza de vínculos que ele efetua. Em geral, quanto menos amigos ou menos vínculos, menos recursos internos, riqueza afetiva e saúde mental. Os transtornos mentais mais importantes estão associados a um certo grau de isolamento. Olha o que o doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes está dizendo. O nome desse livro é Leis Morais e Saúde Mental. É esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu falar. É esse que eu tenho. Leis Morais e Saúde Mental, tá? Do doutor Sérgio Luiz da Silva Lopes. Então, ele está dizendo aqui que os transtornos mentais mais importantes estão associados a um certo grau de isolamento. Então, a gente tem que prestar atenção. Quando a criatura é aquela não suporto estar perto de muita gente, eu tenho que tomar cuidado com isso, sabe? Quer dizer uma vez ou outra, mas aquela coisa de a pessoa, você está em casa, chega uma visita, a pessoa corre para se esconder dentro do quarto, que não consegue viver com 2, 3 pessoas, sabe? Essas coisas assim, a gente tem que começar a ficar bem preocupado, né? Aí ele diz aqui, Allan Kardec questiona em O Livro dos Espíritos: que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Obtém a resposta: duplo egoísmo. Dulcineia, você tem aí o Livro dos Espíritos? Deixa eu achar, eu botei o meu, não sei onde eu botei o meu Livro dos Espíritos agora. Eu tenho sim. É que eu esqueço de ligar o áudio. Peraí. Lê aí para a gente a questão 770. E depois deixa aberto aí, tá? 770, livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Lê a 770 aí para a gente. 770. A gente estava na 768, é só pular duasinha aí. Não, eu não estava vendo aqui porque eu vim para a cozinha agora. Eu botei o computador na cozinha Ah, tá, abre aí a para 770. poder ficar. Não, eu não estava lendo. Você não está com o livro, não, né? Então, Eu estou com ele aqui, mas eu tenho que procurar. Qual tá. é a coisa que você falou? 770. Eu sei, mas de qual. É o Livro dos Espíritos. Sim. Então, é só procurar o número da questão. 770. Qual o capítulo? Não precisa. É o capítulo 3, capítulo 7. Vai lá. Porque eu estava marcado, mas eu não. Como é que se diz? Eu não abri aqui. Achou? Desculpa, Rose. Espera aí, minha filha. É que eu estava. Me pegou de surprise. Deixei água entornando lá fora. Eu estava caindo aqui lá. Dulcineia. Não esquenta a cabeça, deixa. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. Não, agora eu estou sentada aqui, eu tenho que achar para ver, para seguir. Ah, meu Deus. Só eu mesmo. Por isso que é bom, quando a gente vai estudar, já deixar tudo prontinho, preparado. Sim, é que minha filha, eu estava sem água. Aí a água chegou, eu fui Deixa que eu correndo leio e encher as aqui. coisas. Dulcineia, deixa por causa do horário, senão a gente fica muito atrasa muito o horário. Na 770. Isso, 770? isso. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Isso. Duplo egoísmo. Sim, deixa marcado aí mesmo, tá?
Deixa eu marcar. Tá. Então, é o que ele vai falar aqui, né? Aí, voltando para esse livro. A Então, resposta dos espíritos, né? não podemos mas, isso. mas Não, não. é só a 770. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para Tá. contato Duplo com as pessoas do egoísmo. mundo. Duplo egoísmo, né? Duplo egoísmo. Voltando ao nosso livro. A vida é Sérgio Lopes, doutor Sérgio Lopes, nesse livro, Leis Morais e Saúde Mental, diz assim: há muitas pessoas que vivem algum tipo de reclusão em suas vidas para fugir do contato com o mundo. Por acomodação, a pessoa prefere não sair de sua casa. Olha, vamos analisar, ouvir isso, gente, vamos ler junto isso aqui e vamos ver se isso muitas vezes não está acontecendo com a gente. Olha só, há muitas pessoas que vivem algum tipo de reclusão em suas vidas para fugir do contato com o mundo. Por acomodação, a pessoa prefere não sair de sua casa. Vai ficando apenas com as velhas coisas conhecidas. Sente-se insegura quando precisa ir a algum evento social, rompendo momentaneamente a rotina de sua vida. Vai vivendo como se fosse viver para sempre ali. É sinal de perturbação mental o indivíduo não querer conviver além de seu mundo. E tanto mais grave, quanto maior a intensidade e a persistência dessa tendência. Porque às vezes a pessoa diz: não, vou sair de casa não, vou ficar em casa. Aí eu tenho uma coisinha para fazer aqui, eu tenho uma coisinha para fazer ali. Tem um programa na televisão, sábado e domingo, vou ficar em casa, eu não vou sair. Não. É sempre uma desculpa. É muita violência, é sol, é calor, é vento, é isso, eu tenho que pegar ônibus. Vou ficando em casa, porque em casa está tudo bem, eu tenho água, comidinha, quero descansar. Ele diz: cuidado com isso. Cuidado, porque isso pode se tornar um lugar comum. Entendeu? A pessoa. Eu estava ficando assim, sabia? Eu quero dizer aí, vai vivendo como se fosse viver para sempre ali. Isso já pode ser um sinal de perturbação mental. Quando você fala perturbação mental, a pessoa pensa assim: é maluco? Não, não. A pessoa pode já ter uma perturbação, quer dizer, um pequeno desequilíbrio que vai aumentando. Então, é sinal de perturbação mental o indivíduo não querer conviver além de seu mundo, se isolar. É tanto mais grave quanto maior a intensidade. Então, conforme essa tendência vai aumentando, a coisa vai ficando mais grave e a persistência dessa tendência. Porque às vezes a pessoa assim: sabe, domingo, vou sair não, tem que me arrumar, me pentear, sair. Não, você tem que ter um dia, pelo menos um dia na semana, para você espairecer, sair, passear. Aqui em Petrópolis, eu todo domingo, religiosamente, acordo de manhã, me arrumo, passo batom, me maquio, vou para a rua, vou passear, ando a cidade toda, amanhã é dia, mesmo com a perna, vou devagarzinho, mas vou. Aí almoço num restaurantezinho, daqui a pouco eu como um docinho no outro, dou um pulinho no shopping para ver tudo lá. Aí vou sair daqui normalmente 11 horas. Volto lá para as 4 horas da tarde. Passo o dia batendo pé, sento na pracinha, fico conversando, fico. Você tem que criar esse hábito. Vai no museu, mesmo já indo, eu já fui no museu 10 vezes, vou de novo. Entendeu? Passei, vou na catedral, vou no Palácio de Cristal, vou no parque. Você tem que ter esse negócio. Você ficar Saúde mental. Você ficar trancado, parece que está dentro de uma caverna. Isso não é bom. Isso não é bom. É o que ele está Muito dizendo. bom isso, Rose. Ô, Muito bom. Rose, Fala, Márcia.
Então, esses pontos que você colocou são saudáveis, Bota a porque saudade aí. às vezes me convidam para festas, eu já até tentei ir, mas a música é tão alta que a gente não escuta o que a É, pessoa está não é. falando. Aí o pessoal enche a cara, fica tudo bêbado. Mas aí Aí é você ruim. É, seleciona, Márcia, você é, seleciona onde você vai. Então, aí isso quando é um aí. encontro assim, mais familiar, que a gente tem um bom papo, aí eu vou. E isso, Aí vale a vai pena, no é isso aí. shopping, passear, né? Tem que Vai, ser bom. vai fazer uma caminhada na beira da praia, Isso sabe? aí. Um passeio que não é assim muito custoso. Aí na Taquara tem um shopping, vai dar uma passeada no shopping, vai Eu comer no caminho quase cachorro todo quente da dia. praça de Quando eu não tenho. alimentação, Eu vai. adorava sair de ônibus só para ficar conversando com as pessoas que eu não conhecia dentro do ônibus. Vai, Ah, legal. Ah, a vai, terapia. vai para o recreio, passear no calçadão na beira d'água, vai com a bermuda, camiseta, um chinelo, uma havaiana, caminha na areia da praia, entendeu? Isso aí. Ah, isso é bom. Isso A é gente tem que muito fazer bom. isso. Pega um ônibus, solta na praia, É muito bom. dá um mergulho, ou então não quer entrar na água, passeia na areia, passeia no calçadão, senta, fica vendo as modas, olhando para o mar. Isso faz bem. Muito Isso bem. faz Viver em bem pra sociedade, né? caramba. Entendeu? Isso aí. Então, às vezes a pessoa, eu não estou com dinheiro, mas dá para, de repente, ir passear na beira da praia e dar uma passeada num shoppingzinho, entendeu? Para sair da A casa, rotina, né? Aquela a rotina da rotina, aquela caverna, vamos dizer coisa. assim, sai da caverna. E o É. Sérgio Felipe, nesse livro, eu vou ler mais um pedaço desse texto, que ele botou aqui no livro, um texto pequeno. Eu vou ler mais um pedacinho do texto, que ele diz assim, ó, um outro aspecto dessa questão é que, para haver convivência, é preciso haver um mínimo de sintonia entre os indivíduos. Somente os afins se aproximam e permanecem juntos. Os grupos se reúnem por semelhança de interesses e propósitos. No plano espiritual, as sociedades não estão misturadas umas com as outras, e sim distribuídas por planos evolutivos. Assim é que o espírito menos evoluído, no plano espiritual tem isso. O espírito menos evoluído não convive com espíritos de mais evolução. No livro Nosso Lar, de André Luiz, há uma passagem na qual um espírito, que em sua última existência foi uma mulher que cometeu inúmeros abortos, tenta ingressar pelos portões de Nosso Lar, cidade espiritual que André Luiz descreve na obra do mesmo nome. Nessa tentativa, essa mulher, é percebida em seu campo perispiritual, que denuncia as marcas de suas limitações e é vetada a sua entrada. Há muitas moradas da casa de meu pai. Então, ele está dizendo assim, aqui a gente convive todo mundo junto. O espírito mais evoluído com o espírito menos evoluído. Mas quando a pessoa desencarna, cada espírito vai para a sua faixa de convivência. Espíritos inferiores ficam com espíritos inferiores. Espíritos mais ou menos evoluídos ficam com espíritos mais ou menos evoluídos. Espíritos bastante evoluídos ficam com espíritos mais evoluídos. Só quando eles têm necessidade de ajudar é que eles descem ou sobem. Mas cada um fica numa faixa que é a faixa dele, convivendo com os espíritos semelhantes a eles no grau evolutivo. Aqui na Terra, não, é tudo misturado. Aí ele diz aqui, do plano físico, aqui na Terra, nossa condição é diferente. Estamos todos mais ou menos misturados. Enquanto o ônibus anda, podem estar juntos dentro do ônibus o indivíduo cheio de qualidades morais e o marginal, não é? A todo momento nos deparamos com uma sociedade cheia de contrastes. Ainda assim, nos reunimos por afinidade e sintonia. Então, nós que estamos aqui encarnados, procuramos, de certa forma, ficar próximo daqueles, né, que gostam do que a gente gosta, é onde a gente se sente bem, que sente como a gente sente, né? Aí eles aqui, uns se reúnem para organizar o crime, outros para organizar a paz.
Caminhamos lado a lado pelas ruas, mas vamos para lugares diferentes. Assim se organizam as sociedades espíritas. São focos luminosos de convivência, com o objetivo do crescimento e da renovação, do esclarecimento e da paz. As pessoas que delas participam devem estar imbuídas do comum propósito do crescimento e da ampliação das novas ideias, do interesse genuíno pelas questões espirituais, que são as que nos dão identidade. As sociedades espíritas são verdadeiros pontos de contato com a espiritualidade superior, postos de convivência com espíritos de planos mais elevados que vêm até nós para abrir caminho entre as esferas de luz e o nosso mundo material. Então, quando você está na casa espírita, você tem a oportunidade de conviver com espíritos elevados, que vêm das regiões mais altas para nos ajudar. Você pode não vê-los, mas eles estão ali na casa espírita. Como agora, por exemplo, nós estamos aqui estudando um tema altamente edificante. Com certeza, espíritos amigos mais evoluídos do que nós vêm até nós para se relacionar conosco, para nos ajudar, para nos ouvir, para nos inspirar. Então, a casa espírita, que nós representamos uma casa espírita aqui, ela nos permite isso, a convivência com o irmão encarnado e com os espíritos amigos, né, que vêm estar conosco. Vamos voltar agora para o livro Paulo de Tarso e as Leis Morais. A vida social está na natureza, dizem os arautos da imortalidade, quer dizer, os espíritos benfeitores. Quando movida pelo altruísmo e fraternidade, promove o bem-estar coletivo, auxilia os indivíduos em vulnerabilidade e reduz as desigualdades sociais. Todos são beneficiados, pois não há alegria maior do que a advinda da verdadeira caridade. Em sociedade, somos mais fortes. Os primeiros apóstolos de Jesus compreendiam esses princípios. Veremos 2 trechos que descrevem as atividades da Casa do Caminho no cumprimento da lei de sociedade. Anotem aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Denise, lembra a gente aí a mensagem do... Lê aí no livro mesmo do Guilherme, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Não está com... O livro não está aí, não? Está barulho? Ah, então tá. Lembra a gente aí? Rose, qual é a página? Eu estou perdida. Qual é a página? Aqui no livro. Nesse? Leis Morais? Qual é a página? Qual a página? A gente está lendo agora, 126. 126. É a página que a gente está lendo, Elô. Eu estou perdida, eu estou dizendo, eu estou perdida. 126. Eu estou perdida no livro. Ai, gente, você até agora eu não me sintonizei. Qual é o... Nós estamos aonde? No final do 126. 126. Eu estou totalmente perdida, Tubé. Eu estava aqui procurando 121, 23, 126. Está aqui. A vida social, ok, da natureza, é esse? Final da 126. A vida social está na natureza. Não. Muitos prodígios. Muitos prodígios, sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os criam, todos os que criam, criados estavam no lugar. Não, no mesmo todos lugar. Os que criam estavam no mesmo lugar. E possuíam todas as coisas em comum, vendiam as propriedades, os meios de subsistência e os distribuíam entre todos, conforme a necessidade de cada um. A cada dia, perseverando unânimes no
templo, partido o pão em casa, recebiam o alimento com alegria e simplicidade, de coração louvado a Deus e tendo graça junto ao povo, o Senhor a cada dia acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, né? Para um instantinho. Olha só. Então, ele diz que... Ele está falando aqui, ó. Os primeiros apóstolos de Jesus compreendiam esses princípios. Veremos 2 trechos que descrevem as atividades da Casa do Caminho. Então, como eu falei no início, o livro de Atos dos Apóstolos traz o dia a dia da Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém era a Casa do Caminho. Tá? Vocês precisam saber isso. A Igreja de Jerusalém era a Casa do Caminho. Casa Ele do diz aqui, ó, Caminho. muitos prodígios e sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os que criam, quer dizer, todos aqueles que acreditavam, estavam no mesmo lugar, estavam ali juntos, Lugar. e possuíam todas as coisas em comum. Ninguém tinha mais do que o outro. Perfeito. Todo mundo tinha a mesma coisa, comiam a mesma comida, se vestiam com bastante simplicidade, ninguém tinha mais do que o outro. É porque eles dividiam, né? Quem tinha mais, Exatamente, dividia. porque eles sabiam, É por isso que era tudo dividiam. igual. Então, Sabiam dividir, aí né? ele diz aqui, ó, Eles a cada dividiam tudo. dia, perseverando unânimes no templo, partindo o pão em casa, recebiam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo graça junto a todo o povo. Louvavam a Deus e o povo gostava deles. O povo os amava. E o Senhor, a cada dia, acrescentava à igreja o que estavam sendo salvos. Atos, capítulo 2, versículo 43 e 47. Denise, lê outro pedaço aí. Livro de Atos é uma delícia. Deixa, Denise, deixa. Eu adoro. Eu leio. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só. E ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, ninguém dizia assim, isso é meu, isso é teu. Entendeu? Ninguém dizia, essa caneca é minha. Ninguém dizia isso. Não. Os apóstolos davam testemunho com o grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. E havia em todos eles grande graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque eles sabiam dividir. Verdade. Todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, né, já que todos que eram donos de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas Para a Casa do Caminho. Junto aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada qual conforme a necessidade de cada um. Então, eles não tinham propriedades. O pouco que tinham, eles vendiam e traziam dinheiro para a igreja, para poder dividir certinho, né? Podemos dizer que era uma comuna, né? Uma comunidade. O trabalho com Jesus, estou continuando aqui no Paulo de Tarso e os Leis Morais. O trabalho com Jesus se faz pela cooperação. Isso a gente pode sublinhar aí, gente. Vamos sublinhar que é muito importante isso. O trabalho com Jesus se faz pela cooperação, para que ocorra em sua pureza, e deverá contar com a união e fraternidade entre as pessoas. Na introdução do livro Paulo Estevão, Emmanuel comenta, sem cooperação, não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Cooperar, segundo o dicionário Aurélio, é operar ou obrar simultaneamente, trabalhar em comum, colaborar, cooperar para o bem público.
Para Emmanuel, cooperação é obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Aí eu trouxe aqui pequeno texto do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que, no capítulo 3, que fala sobre cooperação. Emmanuel diz assim, ó, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, quer dizer, realize um trabalho importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatar os recursos das mãos a serviço de uma cabeça sem rumo, quer dizer, muito dinheiro nas mãos de uma pessoa que não sabe usar, constitui tesouro nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio a uma troca, quer dizer, navio sem rumo. Quem governa emitirá força de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, a dor, né, a bagunça. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecemos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados do vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. É assim como o administrador de um serviço reclama ajuda de assessores corretos. A vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. Aí, Denise, a máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica. E a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo combustível econômico, necessária alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Observamos, assim, que no estado individual, a vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. Então, eu tenho vontade de fazer um trabalho, mas eu preciso da colaboração de pessoas para que o trabalho realmente se realize a contento. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Belíssimo texto de Emmanuel, né? Falando sobre cooperação. Nós não vivemos sem cooperação. E para a gente encerrar a aula de hoje, vamos para o último parágrafo. Ele diz assim, no livro Consolador, Emmanuel aprofunda. Vamos pegar o Consolador, que vocês marcaram aí, questão 350. Todo mundo aí pegando o Consolador da questão 350. Quem está com o PDF, se eu não me engano, é página 113. Vamos lá. Aí está escrito assim, na questão 350. É o item 3, que tem por título Fraternidade. Não, é capítulo 3,
aí da fraternidade. Questão 350. Perguntam para... Todo mundo já achou? No PDF é a página 113. Aí lá, Sim, já achei. questão 350 do livro Consolador de Emmanuel. Achou, Eloá? Eloá, você está com esse livro, Consolador? Você está com o PDF? Eloá está com o PDF. Rola, procura a página 113. É só ir subindo o PDF que você acha a página 113. Na 113 está a questão 350. Então, diz assim a questão 350. Pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Emmanuel diz, fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima. Então, quando você fala de fraternidade, você está falando de cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. E em toda a cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir. Então, se você está trabalhando com cooperação verdadeira, não pode ter o tal do personalismo. É aquela coisa, o eu, é meu, entendeu? Não pode existir esse personalismo. Aí ele diz aqui, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então, aquele que coopera está sempre dando alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então, também uma belíssima página de Emmanuel. Então, a gente vai parar aqui. Vamos para a página 128 do livro Paulo de Tarso e as Leis Morais. 128 desse livro. Lá em cima da página 128, está escrito, estudando os fenômenos. Bota a data aí, 23/9/23. É aqui que a gente vai começar no próximo sábado, tá? Página 128, estudando os fundamentos do cooperativismo. Eloá, quando você tem PDF, você tem que ir rolando para cima. Você tem que ir rolando para cima e vai aparecendo um númerozinho do lado. Esse númerozinho é a página que você vai encontrar. Entendeu? Você vai rolando para cima e vai aparecendo um númerozinho aqui. Aquele númerozinho que é a página do PDF. Não é difícil, não é fácil de achar. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do dia de hoje. Eu considerei assim, um estudo bastante edificante, um estudo que falou sobre coisas, né, muito interessantes para todos nós. Falou de cooperação, falou de fraternidade, falou de trabalho em grupo, falou Produtivo. da necessidade da gente viver em sociedade, né? Isso aí. Falou de uma série de coisas que são muito úteis e ajudam a todos nós. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso... Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vontade de ser daquele jeito, né? Me desculpar pelo escuro que eu deixei hoje, mas olha, hoje realmente eu estou batendo assim. Mas vai passar, vai passar, vai passar. Não, mas o meu iPad, aquele ali, está ruim mesmo. Por isso que ele está parado. Ele realmente não registra. Oi? Ai, ai. Pode falar, Dulcinea. Não, eu estou falando vontade que dá, porque eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito, muito bonito. porque ele é muito dinâmico. Sim. Então, e mostra, é histórico, né? Então, mostra toda aquela sociedade, aquela época, as coisas que os apóstolos faziam, né? Aquelas reuniões.
que eu acho lindo. Sim, Eu livro amo esse ótimo para a livro, gente eu ler. amo. Vida e Atos dos Apóstolos. É lindo. Tem o Caifás Muito lindo. Escondeu. Tem um livro também, Vida e Atos dos Apóstolos. Também é Então, eu bom. só não tenho. Eu baixei a Bíblia do Caminho, né, no meu celular, mas eu não estou conseguindo usar. Não sei, que é bem. Tá estranho para abrir, sabe? Você Para não tem a usar. Bíblia, não? Eu fiquei sem, porque Ah, eu sou assim. Eu, quando eu tenho mais de uma, eu juntava muita coisa. Então, quando eu tenho e vejo assim, a pessoa às vezes está interessada em quem, eu dou. mas Entendeu? Eu você tem saio que ter uma distribuindo. sua. Você Tá, tem que ter uma sua. É, A exatamente. gente não dá, porque aí é como diz assim, às vezes você dá, só tem um, eu dou, mas aí se ficar precisando não adianta. fica sem, não é? É. Você dá, Não, mas é Uma tem que porque estar contigo. eu saí de uma igreja, entrei para outra, e eles têm as Bíblias separadas, diferentes, entendeu? você compra uma Bíblia das edições paulinas, Bíblia da Paulinas, é. Igreja Católica, porque Sim, é sim, integral, entendeu? sim, Então, vamos entendi. comprar aqui, a Denise vai mandar para você. Uma Ah, Bíblia, vou comprar uma para Isso você, aí. vou mandar para você, a Denise vai levar, vai botar no correio. A despesa ah, vai por conta dela. Entendeu? ah, tá Então, bom. a Bíblia para você. E é bom a gente ler. Sociedade. Sim, Eu gosto sim, de ler o Antigo Testamento, eu gosto de ler Atos dos Apóstolos, eu gosto de ler as cartas. é, É bom, a Bíblia é um livro ótimo para a sim. gente, Eu gente tinha a produzir. Bíblia de Jerusalém, que também é Maravilhosa. muito boa, É a melhor. maravilhosa. É a melhor, uma das melhores. Uma das Porque melhores. eu sou uma compradora de livro compulsiva, Ah, né? eu também. Eu também. Fiquei triste por não poder ir na Bienal por causa do problema da perna. Pois é, pois é. Fiquei triste, Eu mas também não pude vai ter ir. a feira de Ai, livros nova, viu, Mas Denise? entrar na Bienal é sair dura, Já durinha. vai, Denise, aquele movimento que tinha da Praça Florida já começou. É, é. Já começou, já está tendo palestras em várias casas espíritas. Vou mandar para você Sim, que no início do dia 1º de outubro a 10 de outubro vai ter a Feira de Livros na praça. Eles ainda não disseram se é na praça, vai ter a Feira de Livros. Mas sim. aquelas palestras em centros, Ah. em vários centros, já está acontecendo. Então, Aqui perto teve uma feira do livro. Mas é, o que está acontecendo? Teve, mas eu não pude ir porque eu ainda estou assim muito entendo. assim, sem saber, que tem os lugares. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Aqui perto eu sei que tem uma casa espírita, só que eu não estou conseguindo ir lá. Mas eu Ah, já estou saindo daqui também. Então ah, não sim, adianta eu ficar num sim, lugar sim, se eu, né, vou ter que sair. isso. Não Então, adianta. meus Então, eu estou só irmãos, esperando aparecer outra tudo casa vai mais dar próxima do certo. centro e vou para lá. Tudo vai dar certo. Então, eu vou aproveitar do cinema. E do cinema, faz a nossa Ah, prece de agradecimento. tá bom. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido para o caminho, um caminho que nós sabemos que agrada a Ti, nós sabemos que o nosso crescimento é diário, devagar, e que o Senhor contempla todas as coisas da nossa vida. Nos ensina, nos encaminha, nos coloca de maneira tal que nós possamos ter crescimento todos os dias, um pouquinho de crescimento todos os dias. Nós somos gratos, Senhor, por essas aulas, por esse aprendizado, todos os dias, onde o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado todas as coisas. Gratos somos, Senhor. E assim seja. Graças a Deus. Bem, Graças a meus Deus. irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Quando for 6h15, a gente retorna para a nossa irradiação para doenças físicas. E aqueles
começar, Denise, a convidar pessoas para participar da nossa irradiação, porque tem muito pouquinha gente, né? Quem quiser trabalhar na nossa irradiação para doenças físicas, é só falar com a gente. É todo sábado, às 6h15 da noite. É de 6h10. É de 6h10 a 6h30, só. 15, 20 minutinhos, tá bom? A gente está precisando de trabalhadores para irradiação. Então, divulguem aí para ver se a gente consegue mais trabalhadores. Então, vamos encerrando aqui. Que Deus os abençoe. Vou passar para você, tá, Denise, o anfitrião, para eu poder fazer. Um beijo aí para todos. Ok, Beijo pra todos. beijo. Beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, Melhor. tchau. Fica com Deus, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.